Fala aí, vencedores! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Faça um excepcional dia! Hoje é o nosso grande dia. Hoje o dia já começou, amigo. Você que bota pressão no sol às 4h59 da manhã, no nosso clube de vencedores, nosso clube de campeões. Parabéns por você estar aqui. Parabéns para você que assiste durante o dia a nossa live. Vem estar junto com a gente aqui no 459 ao vivo. Vem estar junto com a gente aqui nesse nosso canal de vencedores, onde a gente está liberando códigos pesados aqui para você prosperar, para você vencer, para você avançar. Vou falar uma coisa para você. Não sei se você assistiu a nossa live de ontem. Foi fantástico, falando a respeito do poder que realmente nós temos dentro de nós. Se você não assistiu, é rapidinho, 20 minutinhos. Volta, assiste lá e aproveita para você entender como que isso é possível, tá certo? E hoje a gente vai estar aqui no nosso capítulo 4 de Atos, trazendo aqui alguns insights poderosos para a gente estar refletindo a respeito. E eu quero que você escreva aí comigo assim, Atos 4, que diz assim: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado. Presta atenção. Muitas das vezes a gente passa rápido por uma leitura dessa aqui e não entende o peso dessa afirmação de Pedro e João. Amigos, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não tivesse ressuscitado de fato, toda a Bíblia seria uma mentira. Olha o que eu estou falando aqui para você, é pesadíssimo. Mas escuta o que eu estou falando para você. Se Jesus não ressuscitou, como diz a Escritura, toda a Bíblia seria uma mentira. A ressurreição de Jesus é algo fundamental para o cumprimento da promessa de Deus para as nossas vidas, para a humanidade, para todo o que crê. Jesus ressuscitado é fundamental, porque Jesus ressuscitando, como está escrito aqui no final do versículo 2, isso provava que os mortos vão ressuscitar, apesar de os saduceus não acreditarem que havia ressurreição. Mas crendo ou não, tendo grupos de pessoas que creem ou não no Senhor Jesus, Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Assim como Ele foi aos céus, Ele vai descer com grande poder, com grande glória, com grande majestade, com grande esplendor, como nunca foi visto na terra. Isso está muito próximo de acontecer. Está muito próximo de acontecer. E aí, quando Ele vier, como é que vai ser? Hein? Como é que vai ser quando Ele voltar? Você já parou para prestar atenção nisso? Está muito próximo a vinda dele, amigo. E aí? Hã? Isso aqui é muito precioso. Muitas das vezes a gente passa assim pela leitura da Bíblia de uma forma muito superficial, de uma forma muito distante. Mas imagina você, quando Ele voltar, você já conseguiu
parar e refletir e pensar muitas das vezes, e quando ele voltar, como é que vai ser de verdade? Ai, gente, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Eu vou falar para você. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. E numa pregação, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças que não foram contadas. Então imagina você, sei lá, pelo menos uns 15.000 pessoas se convertendo de uma vez, entendendo que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor, entendendo que Ele é o Messias de Deus, entendendo que a salvação de Deus chegou, e chegou numa hora muito própria, como sempre. 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu. Presta atenção nisso aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo. Será que de repente Pedro poderia pegar e ser cheio como um jarro ou um copo cheio de água? Entenda uma coisa, cheio do Espírito Santo é quando você se deixa ser dominado por Ele, a ponto de você e Ele, você ter uma percepção extraordinária daquilo que Ele é, o que Ele quer, o que Ele direciona para você. Ou seja, é muito semelhante à maturidade. Então você vai se permitindo, você vai experimentando, você vai avançando. Ser cheio do Espírito Santo não é como o tanque de um carro, não. Não é isso, não tem nada a ver. Por quê? Porque o Espírito está pronto, mas você precisa acessar níveis cada vez mais profundos de entendimento, de conhecimento, de experiências com o Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu. Quando você for fazer algo direcionado por Ele, amigo, pode fazer que vai dar certo. O grande detalhe é você perceber o que é que você precisa fazer direcionado por Ele. Você vai ver que vai dar muito certo. Olha isso aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridade e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem, como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha isso aqui. Pedro está deixando bem claro como que esse homem foi curado. Foi pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Ou seja, a religião mata, mas a graça vivifica. Escreve isso aí no comentário. A religiosidade mata, mas o Espírito vivifica. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Nossa!
Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João. Entenda, esse foi o espírito que o Senhor nos deu, espírito de coragem e de ousadia, e não de medo. Está escrito dessa forma, não foi espírito de temor, mas lhe deu espírito de coragem, de ousadia, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre. E nós não podemos negar isso, mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Aí fica uma pergunta muito top para você. Quem é que você está observando? Quem é que você está obedecendo? Quem é que você está seguindo? Fala para mim. Quem é? Rafa, eu estou seguindo a Deus. Eu estou seguindo ao Senhor Jesus. E como é que está a sua vida? Como é que está as áreas da sua vida? Porque onde Jesus passava, as coisas se consertavam. Onde Jesus passava, as pessoas eram curadas. Onde Jesus passava, era lugar abençoado. Como é que está a sua vida hoje? Vou falar uma coisa para você. Está escrito assim: os sinais acompanham os que creem. Quais são os sinais que você tem na sua vida? Quais são os sinais que você tem na sua vida? Isso aqui é forte. Muito forte. A religiosidade quer que você seja e viva preso. A religiosidade quer prender você a dogmas, a doutrinas, a rituais de homens. O Espírito vivifica e dá liberdade. 20. Pois não devemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-lo porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Uau! Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviam isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo o que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo do nosso antepassado Davi, Teu servo, quando ele disse: Por que as nações pagãs ficaram furiosas? Porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o
povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Qual é a atitude de fé e de coragem que você tem demonstrado na sua vida, no seu dia a dia? Qual é a atitude de fé e de coragem que você tem demonstrado no seu dia a dia? Um dos momentos bem desafiadores na minha vida foi quando eu fui escolhido para ser o orador da minha turma de SegOut, um curso pesadíssimo que nós fizemos ano passado, e que é o de Segurança Internacional de Autoridades. Eu fui escolhido para ser o orador da turma. E logo no início, quando ainda estava nas fases de seleção do curso, quando eu concluí todas as fases de seleção, Deus me disse: você vai ser o orador da turma. Nossa, como assim? E lá no final do curso, as pessoas me escolheram para ser orador da turma. Eu não me candidatei, mas as pessoas me empurraram para ser. E eu aceitei. Eu lembrei da promessa. Contei para eles e fiquei muito feliz. E em seguida eu disse: Senhor, então me dá o discurso, que agora eu vou escrever. E eu escrevi o discurso. E fui fazendo as adaptações devidas e fui organizando. Quando chegou no dia da formatura, estava uma mesa, uma banca pesadíssima de formatura. O presidente do tribunal, o presidente do Ministério Público, o promotor do Ministério Público, o promotor geral, comandante geral de bombeiro e polícia, representante do governador do estado, secretário, representante do Exército, Marinha, Aeronáutica. Foi pesado, uma mesa gigantesca. E o que nós fizemos? Fizemos o discurso, sim, da turma, mas com a maior ênfase de todas, em demonstrar que Jesus foi o grande centro da festa. E quando eu mostrei isso no texto, as pessoas ficaram maravilhadas e admiradas. Eu tenho esse discurso gravado. Acho que eu vou até colocar ele no meu Instagram, se você quiser assistir. Tá aí, eu vou colocar lá. Vou dar um jeito de fazer o download dele, não sei, eu vou dar um jeito de colocar ele no meu Instagram. Dá um jeito de colocar, vai ser bom, vai ficar bom. E ali, diante de um auditório lotado e de uma mesa pesadíssima, eu mostrei o quanto que Jesus é maravilhoso e deu o grande exemplo de cuidado com as pessoas, que era o grande objetivo do nosso curso, cuidar das pessoas. E Jesus, ele dá esse grande exemplo para nós, inclusive dando a vida por nós. Foi tremendo, gente, foi tremendo. Eu faço um convite para você, eu vou postar lá e vou dizer para você entrar, tá bom? Pensa nisso, porque Jesus, ele dá o exemplo para nós, e coisas maravilhosas acontecem quando você entende isso. Quando o Espírito de Deus de fato domina você, coisas tremendas você vai fazendo constantemente, diariamente. Isso é normal na sua vida. Por isso que Pedro e João
Não ficaram admirados quando aquela pessoa que estava ali no templo chamado Formosa foi curada e o aleijado voltou a andar, pulou e tudo, e o povo ficando admirado, e Pedro e João, normal. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui para eu fechar. Versículo 32 do capítulo 4. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras e casas as vendiam, traziam dinheiro e entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Gente, existe uma característica própria do povo de Deus, que é o quê? A unidade. A unidade é fantástica e gera muitas bênçãos sobre a nossa vida. Então pensa nisso, lembra disso, tá bom? Vamos fazer o nosso boot aqui. Bora fazer o nosso boot, porque hoje esse capítulo aqui foi tremendo de Atos. Respira fundo, se coloca na posição de poder. Pai, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, favor e compaixão que não tem fim. Obrigado porque nós somos seus filhos amados e temos visto, vivido e praticado o teu poder. Nossa, como isso é tremendo. Obrigado por esse privilégio maravilhoso. Obrigado pelo teu Espírito habitar nas nossas vidas e ser um conosco. É chegado o novo tempo de você subir de nível, é chegado o novo tempo de você avançar para novas fases. Então diz assim comigo, repete assim comigo, abre a tua boca e diz assim, ó: eu tô pronto para subir de nível. Eu tô pronto para avançar para uma próxima fase. Dá um sorriso bem bonito e diga: já é, já é, já é. Você está pronto para avançar. Você está pronto para avançar para um próximo nível. Então siga em frente. E amanhã eu te espero aqui às 4h59. Pega essa live aí, ó. Manda para 2 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra. E pede para ela se inscrever. Olha, se inscreve aí, dá essa força. Bora divulgar essa mensagem, tá bom? Um grande abraço para você. Eu te aguardo amanhã às 4h59 da manhã. Tchau, tchau.